você. A gente está ao vivo para você na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix por aqui. Deixa eu abaixar meu volume do link da Rádio Remix aqui, porque senão ninguém merece. Hoje a gente tem de volta a Sônia Regina. O Diego Messias está feliz que a Sônia Regina está aqui hoje, hein? Ei, Laia! Como é que é? O Diego Messias que transmite sempre os seus hangouts pelo link dele no Facebook, Sônia Regina. Ele tem um blog, né? Ele tem um blog e ele transmite. Tu não sabe disso, mas tu sempre tá lá no blog dele, Sônia. É para essas pessoas que a gente trabalha. Diego. Tá, Diego. É Diego de quê? Para eu aceitar ele lá no Facebook. Messias. Para eu ver o blog dele. Legal. Diego Messias. Vou lá ver. Bom, então tá bom. Sejam todos mais que bem-vindos por aqui na Rádio Remix Esotérica. A gente está ao vivo para você com Sônia Regina, Marcelo Summer e pessoal do chat que está por aí. Boa noite, Marcelo Summer. Boa noite, Sônia Regina. Sejam bem-vindos mais uma vez na Rádio Remix Esotérica. Boa noite, Marcinha. Hoje estamos de volta com a Sônia Regina, que é a pessoa de um crescimento que só ela vai avaliar daqui para frente, viu, gente? Olha só. Soninha, confiança. Vai ser muito bom esse hangout, Soninha. Vamos em frente, então. Estamos te ouvindo. Ver, né? Boa noite, amigos da Remix. Boa noite, amigos do hangout. Valeu, Diego. Depois vou lá ver teu canal, tá? Teu blog. É só me ensinar como é que entra em blog, tá, gente? Eu sou ruim com essas coisas. Nosso tema de hoje, eu sentei ali e veio confiança. Pode ter sido porque esses dias eu fiquei assim bastante bolada com alguma coisa que foi dita pelo nosso amigo Caio Breno da Silva. Depois eu percebi que aquilo era a ideia dele, a cabeça dele, né? Mas eu fiquei assim meio... não é? O que eu penso, o que eu não penso? Mas no decorrer do coisa a gente faz o comentário. E quando eu sentei hoje para ver a página, veio assim, confiança. Vamos ler. Confiança, confia no que tu sabes, confia no que tu crê. Não dê ouvido a quem está cheio de incerteza. São tantas informações desencontradas que fica difícil discernir o certo do errado. Então, cada um tem o seu certo e o seu errado, segundo a evolução, entendimento, crescimento moral, intelectual e ético. Nunca se preocupem com a forma que os outros pensam. Qual a sua verdade? Esta é importante para você. Só você sabe o que deve plantar para colher. Só você sabe seus objetivos. Portanto, aquieta teu coração, continua sua semeadura, afinal, a lei de causa e efeito faz parte do universo. Ainda que caiam todas as religiões, todas as crenças, todas as filosofias, a lei de causa e efeito, semeadura e colheita, ação e reação continuará vigente. Confiança é a base de tudo. Confia no futuro e serás promissor. Confia no seu talento e serás vitorioso. Confia no seu trabalho e alcançará objetivos. Confiança se conquista com trabalho. Muita paz. Então vamos lá. Eu fiquei bastante bolada, porque o nosso amigo Caio disse que não acreditava, não, que não existia transição planetária, que não existia evolução nenhuma. E aí eu disse, caramba, mas eu falo tanto de transição planetária, e não sou só eu,
Sou eu, Rosineide Melo, Mônica Medeiro, Robson Pinheiro, trocentas pessoas falam de transição planetária, de evolução, né? E o nosso amigo Caio disse que não existe. Aí depois eu parei para isso, é o que ele pensa, e vamos respeitar, é a forma dele, né? Entender, dentro dos estudos dele, ele acha isso. Eu só fiquei meio bolada que ele deu uma certeza, né? E como ele tem bastante pessoas que o seguem, também vão acreditar naquilo que ele diz. Mas é o que nosso amigo aqui está dizendo, né? Confiança, confia naquilo que você sabe, confia naquilo que você crê, porque é aquilo que é a verdade para você. Então, aquilo que você crê que é a sua verdade. Por enquanto, nosso amigo pensa assim, eu penso ao contrário, eu, a Rosineide, o Del Santoro, o Kardec, e vai por aí afora, mas cada um tem o direito de pensar naquilo que mais lhe apraz, que mais entende, quem sabe no futuro, né? Eu ou ele mudamos de opinião. Ninguém pode dizer a última palavra a respeito de nada em se tratando de espiritualidade, porque é um caminho, né? Um meio muito escorregadio. Hoje existe uma grande verdade e amanhã ela já não é mais uma verdade. É igual a ciência eu falo a última palavra a respeito de alguma coisa. Esta é a última palavra. A ciência dá nada para fazer isso. É a última palavra. E aí, passa-se os anos, vem alguém, descobre alguma coisa muito além e passa a ser a última palavra. E em matéria de espiritualidade, eu já falei 500 mil vezes para todo mundo aqui, certeza de nada absolutamente a gente tem. A gente pode ter convicções dentro daquilo que a gente estudou e aprendeu e leu, né? Mas as nossas convicções são baseadas no que os outros falaram, no que a gente leu, no que a gente tirou de conclusões de acordo com o nosso entender, com a nossa evolução ética, moral, intelectual, de acordo com a nossa religiosidade. Quer dizer, cada um tem a sua verdade. Então ele diz, creia na sua verdade, creia naquilo, né, que você estudou e compreendeu, e não se esqueça que ainda que acabem todas as filosofias, todas as religiões, todas as crenças caiam por terra, a lei de causa e efeito, ação e reação, semeadura e colheita continuará vigente. Isso a gente tem certeza, acreditando ou não em nada, ou acreditando em tudo, a lei de causa e efeito, a gente já está careca de saber que faz efeito, né? Antigamente vinha a cavalo, né? A consequência da lei, a gente dizia que vinha a cavalo, que custava, as consequências dos atos acontecer. Depois passamos a dizer que vinha de avião a jato, porque as consequências dos atos começaram a vir mais rápido. E agora a gente fala que é online, né? Aliás, eu costumo falar que agora é online, deu enter, fez, e acontece imediatamente, logo depois, a resposta da nossa atitude. Então, essa lei a gente tem certeza que é uma lei vigente, porque a resposta está vindo muito rápida, e a gente está vendo a mudança do mundo acontecer. Pode até não chamar de transição, dizer que a transição não existe, mas que tem uma mudança imensa, tem. A gente vê que de 1800 para 1900 andou-se nada, de 1900 para 1950 andou um pouquinho, de 1950 para 2000 disparou. Por que disparou? Por que não disparou de 1900 para 1950? Por que disparou de 1950 para o ano 2000? Né? Alguma coisa aconteceu que apressou, que andou mais rápido. É como a gente começou a dizer, que não vem mais de a cavalo, vem de avião a jato. E de 2000 para cá a gente vem dizendo que é online. Por que está sendo mais rápida a resposta? Tem alguma coisa acontecendo. E que a grande maioria dos palestrantes, dos estudiosos, falam que é a transição, que é a faxina, né, que está sendo feita, que é a limpeza das energias que está sendo feita, das camadas umbralinas, que é a modificação do planeta para que a gente entre. Agora o pessoal da mecânica quântica, da física quântica, está dizendo que é para a gente entrar na quarta dimensão, que o Kardec vinha dizendo que era mundo de regeneração, né? Entende-se agora como quarta dimensão. Quer dizer, 90% das pessoas que falam da transição planetária. Então vamos respeitar, né, o modo de pensar do nosso amigo
Tem muita gente aí que fala que a Terra é plana, muita gente não acredita, a gente também tem que respeitar, né? É a forma deles pensarem, e num dia todo mundo vai saber a verdade. Nada que a gente sabe, por mais que a gente tenha nossas certezas dentro daquilo que a gente estudou, dentro daquilo que a gente aprendeu, que tirou conclusão, que viu de outro, que leu de outro, que recebeu de psicografia, de canalização, nada daquilo a gente pode ter certeza absoluta de absolutamente nada. Um dia a gente vai saber. Agora, que vale a pena a gente ter certeza, ou pelo menos crer em algo parecido, vale. Porque, vê bem, que sentido tem a vida se a gente está aqui passando, levanta, come, dorme, trabalha, faz sexo, dorme de novo, levanta, vai trabalhar, cria filho, envelhece, desencarna, volta de novo nesse vai e vem. Tá, qual é o objetivo disso? É a evolução. Pelo menos tem algum objetivo, né? Mas por que mudou tudo tão correndo? Bom, tem uma transição sendo feita, tem uma modificação sendo feita. A ciência vem mostrando que de tantos em tantos mil anos existe uma grande mudança. Mas isso é verdade? Bom, o que a gente tem como ponto de referência que faz com que a gente creia que tem mudanças de tempos em tempos, é a gente ver que se descobre ao longo do planeta cidades inteiras submersas, cidades inteiras soterradas. Como assim? Se elas estão soterradas, elas já estiveram à tona. Alguma coisa aconteceu, alguma grande mudança aconteceu. Se está submersa no oceano, como tem no Japão, como tem em vários lugares, cidades inteiras submersas, elas já foram cá na flor da terra, fora da água. Por que ela está submersa? Alguma mudança muito grande aconteceu. Supõe-se, então, os estudiosos chegaram à conclusão que a cada 26 mil, não sei quantos anos, a Terra dá um sacode, dá uma mexida, dá uma bagunçada ou uma arrumada, vai saber, e dá uma geral. E que nós estamos próximos de uma geral dessa. E que vai depender da nossa forma de vibrar, de pensar, de agir, se a geral vai ser brava ou se ela vai ser mais leve. De qualquer maneira, a geral vai acontecer. E aí a gente pega, então existe uma transição. Nós estamos numa fase em que está transitando, modificando, passando para um outro patamar que venha a ser uma transição. Daí a gente passa a acreditar. É baseado nisso que eu creio nessa transição, baseado também que a gente vem estudando 40 anos, e a gente vem acompanhando Chico, Divaldo, e vários outros palestrantes espíritas que estudam, que não estudam só Kardec, que estudam também outras filosofias, e a gente vem estudando um pouquinho de budismo, um pouquinho de esoterismo, um pouquinho de metafísica, um pouquinho de parapsicologia, um pouquinho de metapsíquica, um pouquinho de gnose, um pouquinho de tudo, um pouquinho de Umbanda, um pouquinho. Vai estudando a base, a gente começa a procurar a base de cada religião, e depois, com o advento da internet na nossa vida, de uns 10, 12 anos, acho que para cá, acho que tem mais ou menos isso, acho que 2007 para cá, se não me engano, que eu tenho internet, e aí eu comecei a pesquisar, daí eu fui achando, Laércio, Robson Pinheiro, e muitos outros, na internet, fui estudando com eles, fui me aprofundando. Então, eu creio, é a minha ideia, eu creio, junto com a Rosineide, com a Mônica Medeiros, e vai por aí uma renca de outros, na transição planetária. Que alguma grande mudança está acontecendo, e qualquer um percebe que está acontecendo uma grande mudança. Eu prefiro não temer, eu prefiro trabalhar para que essa transição aconteça. Se não é, um dia eu vou saber que não é. Mas eu prefiro ter algo para crer, Eu prefiro crer numa evolução, porque a gente vê tanta injustiça acontecendo, e a gente confia na lei de causa e efeito, de semeadura e colheita, Sabe que aqui a gente faz, aqui a gente acerta os ponteiros,
é só através dessa aí é que a gente vai entender por que a gente vem sofrendo certas situações, certas dores, certos problemas, porque a gente nasce em determinadas famílias, porque a gente não nasceu no mar de rosa, num país de primeiro mundo, porque a gente não nasceu numa situação financeira maravilhosa, não pôde estudar tudo que a gente quis, ter a profissão que a gente almejou, viver onde a gente gosta, porque foi tanta dificuldade, a gente só foi entender tudo isso quando a gente conseguiu, né, entender a lei de causa e efeito, ação e reação, semeadura e colheita, né, quando foi entender a base, né, do espiritismo, né, que foi a grande escola, né, do princípio, que a gente não sabia nada a respeito. Isso é que nos baseou que existe uma grande mudança. E aí depois os outros da internet vão falando, são pessoas que estudam há muito tempo. Vem aí os nossos irmãos estelares também falando, passando as canalizações, falando da mudança, que nós estamos no cinturão de foto, que vai ter modificações, que cada um vai estar naquele lugar certinho, na hora certa, que precisa estar de acordo com a sua sintonia, pedindo que a gente entre em sintonia, pedindo que a gente medite pela paz do planeta. Gente, a minha câmera deu a doida de novo. Pedindo que a gente medite para se sintonizar com a paz, com a luz, com a harmonia, para que a transição se faça na maior harmonia possível. Então, eu prefiro, né, acreditar na evolução, eu prefiro acreditar na transição planetária, eu prefiro acreditar na lei de causa e efeito, porque é o que eu venho vendo acontecer ao longo dos meus 40 anos de estudo. Eu sou uma observadora, quanto mais, né? Eu não tomo conta da vida alheia, eu observo como é que as pessoas agem, e ao longo dos anos eu procuro voltar a ver aquelas pessoas e ver, de acordo com a forma como ela agia, como é que ela se encontra 10, 15, 20 anos depois. Então, eu tenho esse hábito de observar, porque eu tenho o hábito de voltar e visitar pessoas, lugares onde eu morei 10, 20, 30 anos atrás, para ver como é que está todo mundo, para matar a saudade. E nessa brincadeira, eu vejo como é que está a situação de cada um, de acordo com a forma em que elas agiam na época em que eu as conheci. E na maioria das vezes elas continuam agindo da mesma forma que agia, e segundo a situação em que elas estão vivendo, eu analiso a consequência dos atos que elas tomaram na época, e com certeza continuam tomando, e as consequências que eu vou ver naquele dia que eu for visitá-las. Baseado nisso, eu tenho certeza absoluta, mas é a minha certeza, de que a lei de causa e efeito existe. Né? Pelo comportamento delas, pela forma como elas agiam e como elas estão hoje. Então eu vejo pessoas que levavam a vida como a cigarra, bebendo, curtindo, papapá, 40 anos depois elas estão na minha faixa de idade, sem uma garantia nenhuma, sem um canto certo para morar, sem uma aposentadoria, vivendo da caridade alheia, porque simplesmente acharam que era cigarra, que podiam curtir, viver, beber todas, usar a roupinha da moda, o sapato da moda. Eu era otária, eu era a bomba que estava carregando peso, porque eu me lembro da pessoa falar para mim assim, então, otária, eu, hein, virando concreto, eu, hein, ralando feito uma doida, vamos aproveitar a vida. Bom, eu aproveitei a vida, mas eu tirei o tempo para fazer a coisa que eu achava que era correto. O pouco do sacrifício que eu acho que tem que ser feito depois dos 40, para você aposentar dignamente, sem precisar ficar mendigando dos outros, né, o pão de cada dia. Então, eu vi a consequência de uma semeadura infeliz, né, inconsequente. Eu vi amigas em que eu venho 20 anos falando, vai pagar o INSS, menina, não fica só curtindo a vida, vou pagar nada. E depois sofrer um acidente, quebrar um braço, botar pino, ficar 6 meses sem poder trabalhar e não ter de onde viver. E ter que pedir ajuda dos outros. Aí, quando voltou, que ficou boa, disse, caramba, você estava certa, ela teve tempo. Foi trabalhar, foi pagar seu NPS, foi se garantir. Infelizmente, a gente está no sistema. E esse corpo físico precisa de amparo na velhice. E a gente cria uma mãe, um pai para 100 filhos e 100 filhos, né? Um filho, né? Não é para, né, para uma mãe, né? Os filhos
Nem todos os filhos são aqueles que vão parar seus pais a vida inteira. Nem todo mundo tem a felicidade de ter filhos que reconheçam o sacrifício dos seus pais e os amparem na velhice. Então, nunca se cria filho também pensando assim, eu vou criar ele agora bem para ele depois me amparar. Trate você de você mesmo, se for necessário, se você criou bem, eles vão te ajudar de alguma forma. Mas é preferível que você faça, né, por onde você chegar na sua velhice e você ter a sua própria garantia, o seu próprio meio de sobrevivência, para que você não tenha que ficar na rua da amargura. Você pode faltar esses filhos que você contava tanto com eles, pode acontecer uma catástrofe, você perder esses filhos, quem é que vai te amparar? Né? Nos governos que a gente tem, a gente não pode garantir neles, a gente tem que se garantir na gente. Eu sei que eu estou falando de coisas materiais, mas a gente vive no mundo material. E eu vi pessoas em que eu disse assim, olha, fulano, vai lá, faz o sacrifício, é pouquinho, paga lá, pensa nisso. E aí essa pessoa, 3, 4 anos depois, teve problemas seríssimos de saúde, estava pagando, né? E conseguiu se aposentar com 3 anos de INSS pago, porque teve um problema que o invalidou para o resto da vida. E ele conseguiu, e é super agradecido. Poxa, minha amiga, obrigado. Falei, não precisa me agradecer. O importante é que você viu a coisa certa, tomou a atitude correta. Como também eu vi outro, que eu falei 10 anos que procurasse ver isso, foi só arrumando filho, arrumando filho, arrumando filho. E quando o 6º filho nasceu, ele morreu do coração e deixou 6 crianças, sem uma pensão de salário mínimo para comer. E uma mãe para criar 6 filhos sozinha. Então, cada um tem a sua forma de viver, né? E a gente, ao longo da vida, vai acompanhando as pessoas. Umas a gente deu conselho, tomou atitude, né? Não é dar conselho, a gente chama a atenção, que a gente vê esse mundo como é que é, a gente enxerga um pouquinho mais à frente. Então, a gente fala com as pessoas e as pessoas, às vezes, ouvem. Quando elas ouvem, no futuro sempre acontece alguma coisa, porque a lei de causa e efeito é fantástica. E aí a pessoa vê, caramba, ainda bem que eu prestei atenção, ainda bem que eu tomei atitude, né? Amigos em que a gente orientou e hoje a gente vê que está bem, graças a Deus, porque ouviu, né? Agora, é porque a gente se sente na obrigação. Do momento em que a gente acorda, é a nossa obrigação. É a gente confiar naquilo em que a gente aprendeu e distribuir, não esconder o conhecimento, não colocar ele embaixo do alqueire, abrir para todo mundo, né? Conhecer alguma coisa bacana, fulano, isso aqui é maravilhoso, ó, isso aqui é muito bom, olha, isso aqui dá para você fazer alguma coisa de bom, olha, eu descobri que você tem direito tal. É bom você prestar, né, serviços do maior ao menor ao seu semelhante. Isso vai te trazendo maturidade, isso vai te trazendo confiança também no amparo da espiritualidade. Pancada de vez em quando você toma, cada uma que não tem tamanho. Dá para ficar, para tomar um baque? Dá. Você fica meio desorientado? Fica. Mas ao mesmo tempo você para e espera aí. Eu não estou totalmente descalçado. Eu sempre confiei nas minhas intuições e eu me preparei para o momento difícil. Então, nesse momento difícil, acontece sempre alguma coisa que venha superar ou amenizar aquele sufoco que você está passando. Nesse exato momento, eu estou passando por uma prova meio estranha, por uma dificuldade meio estranha, umas cacetadas boas. Deu aí uma desorientada essa semana, fiquei meio perdida, mas já aconteceu uma coisa que já me deu um equilíbrio, e eu acho que essa semana deve acontecer outra, e aí já dá o equilíbrio. Então, assim, que você não é invulnerável, você não é, né? Acontecem as coisas, você sofre, você se aborrece, você se estressa, como qualquer ser humano. Mas a confiança, né, que você tem na espiritualidade, que você tem nos irmãos estelares, que você tem naquilo que você aprendeu e entende como lei de causa e efeito. Eu estou semeando tranquilidade, eu estou semeando paz, eu estou semeando prosperidade, eu estou semeando o melhor bem que eu possa fazer. Se eu estou tomando uma cacetada, pode ser uma colheita de alguma besteira do passado. Deixa eu continuar na minha confiança para que eu colha o fruto da minha confiança e da minha semeadura. Então, a pancada veio, realmente eu fiquei 2 ou 3 dias meio
meio desorientada, mas aí aconteceu uma coisa bacana e deu uma segurada, deu um equilíbrio, e agora me parece que vai vir uma outra mais bacana também, então vai acertar. Então, confiança é na nossa atitude, nas consequências das nossas atitudes, a gente tem que ter. Pancada não tem jeito, a gente vai tomar. E como eu já disse, não importa o tamanho ou a quantidade das pancadas que a vida dê a você. Importa o que é que você vai fazer daquela situação da pancada. Tomei a pancada, qual é a atitude que eu vou tomar para sair dessa pancada? Qual é a atitude que eu vou tomar para sair dessa situação? Isso chama confiança. Eu confio que eu sou capaz de resolver todos os babados que acontecerem na minha vida, todas as dificuldades, todos os problemas. Eu confio. Então, eu tomo a pancada, choro como qualquer um, sofro como qualquer um, sinto, né, como qualquer um, mas opa, peraí, por que eu estou no baixo astral? Já dei a parada, já dei uma mentalização positiva, já dei uma limpeza geral de energia no ambiente, na mente, na vida, no entorno, na situação, e disse, agora eu confio, vou aguardar a resposta. Então, esse ainda é o caminho a ser tomado. Agora, se está tudo errado, se nada disso é verdade, bom, pelo menos eu creio nisso, e isso está me fazendo bem. Então, não vou me estressar mais, não vou ficar chateada, cada um tem o direito de pensar aquilo, né, que quer, afirmar aquilo que pensa. A gente não pode ter muita certeza de nada realmente, né? Então, você quer fazer algum comentário, Marcelo? Maravilhosa, Soninha. Sabes que a vida ao teu lado é um aprendizado diário. Quero que tu saibas disso através de mim, porque eu tenho certeza que entre todos nós que te ouvimos, as tuas palavras nunca são palavras vãs. Existe um ensinamento em cada momento teu, como existe aquele ensinamento em cada momento na vida individual de cada um de nós. Hoje tu trazes uma coisa muito, muito, muito importante, que é confiança. Inegavelmente, Sônia, não estou aqui para fazer às vezes do advogado do diabo. Tá? Eu vou falar bem claramente porque a tua linguagem é assim e eu te entendo assim e vou te devolver assim. Mas o que me parece é que às vezes a gente declara coisas, eu, por exemplo, vi o Caio falar a respeito disso, dessa situação. Só que o Caio, num determinado ponto, e isso a gente é obrigado a tentar compreender, viveu 20 anos ao lado de um povo que é um povo cético. Absorveu o ceticismo desse povo, vem trazendo um viés científico que é muito interessante mesmo, mas com ressalvas, o próprio Caio passou por uma grande mudança. E a observação disso, como se diz aqui no Brasil, quando cair a ficha, é necessário, porque através da reflexão ele vai chegar a alguns pontos também. E o próprio fato, Sônia, uma coisa que é interessante a gente pensar, a transição planetária, essa frase, né? Transição planetária, ela nos parece justa, porque realmente é o que vai acontecer com o planeta Terra. É uma passagem, é uma graduação da Terra em termos de vibracionais, em termos de emissão e absorção de energias novas e também de frequências. Tudo isso somado, todas as pessoas têm razão, todas elas têm razão, porque essa passagem ela vai ocorrer com o planeta. Está acontecendo. A gente sempre fala, né? Isso aí já vem acontecendo. E agora, essa mudança, ela está se processando nas pessoas. Uma rapidez tão grande que...
uma enorme rapidez. O Caio mudou a vida dele em 3 dias. A vida dele simplesmente se modificou em 3 dias. É verdade. E aí a gente tem que olhar lá para o ser humano também, que ele não vai absorver aquilo numa hora para outra, porque nem ele entendeu como é possível. E aí ele precisa do lado brasileiro dele, que puxe isso para ele, que ele observe de uma outra forma, e não aquela forma inglesa que ele viveu durante 20 anos ali dentro daquele sistema, e é um sistema que é brutal para qualquer um, né? Guardadas as devidas proporções, tirando isso de lado, eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu tenho certeza que tu vais compreender o que eu estou dizendo. As pessoas são invocadas com certos temas e termos também, né? Evoluir. Bom, vamos tirar o evoluir e vamos botar o crescimento, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá vendo? Isso crescer assim, como pessoa, crescer como ser humano, né? Crescer como tudo, O crescimento individual da Sônia. Tu vês isso, Sônia, do primeiro dia que tu estivesse conosco e hoje, a Sônia Regina que vem, olha, veja bem, eu vou te falar uma coisa que é dificílimo para qualquer pessoa fazer, é de repente tu encarar um tema dentro de uma programação de 1h30 e eu não te vejo titubear 1 segundo quando tu estás falando. Quer dizer, existe uma inspiração também que vem através de ti, verdade. Isso é inegável. Nós aqui, eu de minha parte, eu aceito muito bem isso, porque eu sempre tive uma característica de absorver os conhecimentos, mas o Marcelo Summer tem também a cabeça dele e as coisas dele. Agora, eu vejo uma coisa chamada crescimento evolutivo em tudo isso que está acontecendo. E nós estamos dentro dessa viagem. Tu consegue perceber que tu, Sônia, hoje és uma pessoa mais completa através dos teus estudos, e aí vem esta confiança de falar determinados assuntos, quando muitas vezes as outras pessoas vão dizer, não, essa mulher está completamente louca com o que ela está falando. Mas isso não te tira do teu prumo. Porque tu tem confiança nisso, né? Que tu aprendeste durante mais de 40 anos de estudo. 40 anos de estudo, Então, assim, entre erros e acertos, entre desconfianças e confianças, já falei para vocês certas coisas, eu dizia, não, isso é impossível, isso não pode acontecer. 10 anos depois você vai estudando, opa, peraí, tem coerência. O problema, assim, a gente nunca pode dizer assim, dessa água não beberei. Isso absolutamente não pode acontecer. Como dizia o padre Quevedo, isso não é possível. Mais adiante alguém vai lá e desmente e mostra que é possível. Então, a única coisa que eu sei é que nada sei. E que tudo está para ser descoberto, que eu sei absolutamente quase nada, e que as minhas certezas podem ser muito certas, mas que eu sei que as minhas certezas são... falta muito para ser a verdade real, muita coisa na falta para a gente ter certezas verdadeiras, reais de tudo. Por exemplo, nós sabemos que está acontecendo uma dança das cadeiras. Por isso que nosso amigo, em 3 dias, né, mudou a vida dele. A dança das cadeiras é assim, cada um vai estar no lugar que precisa, na hora certa, para passar por determinada situação. Do nada você está aqui hoje, aí você diz assim, vou morar na Paraíba. Você mora no Sul. Dá doida que uma semana que está morando na Paraíba. Ué, mas por quê? Aí acontece desculpa a expressão, um merdão onde você morava. Uai, caramba! E eu nem entendi por que eu vim. Lembra do pessoal que perdeu o avião, arrumou encrenca, queria processar o pessoal, porque perdeu o avião, porque eles já estavam no aeroporto, não deixaram eles entrar, porque chegaram 1 minuto atrasado, e o avião caiu. Aí eles, nossa, a gente revoltou, ameaçou até que o avião processar o pessoal, porque a gente estava no aeroporto, mas por causa de 1 minuto não conseguimos embarcar, e a gente salvou, morreu todo mundo. Aquele avião que sai daqui do Brasil todo dia, 5 horas da tarde para a França. E aí, 1 semana depois, o carro deles bate e morre todo mundo. Eles não tinham que partir de uma queda de avião, e sim de uma batida de carro. Então, você tinha que estar na hora certa, no lugar certo.
E muitas das vezes acontece com a Sônia, que dá uma tremedeira dentro do trem, eu tenho que sair desse trem, estou passando mal, vou ao médico, saio por lá de fora, voltou ao normal. Entro dentro do trem de novo, o coração dispara outra vez, eu saio outra vez, volta ao normal. Entro dentro do trem de novo, o coração dispara, eu não vou nesse trem. O trem virou na quadra do Império e matou muita gente, aleijou muita gente. Ou seja, você está na hora certa, no lugar certo, de acordo com a sua vibração e com a sua necessidade. Então, tem uma lei de causa e efeito aí. Tem uma programação de vida, ou um karma, ou um dharma, seja lá o que você queira acreditar, tem algumas coisas que são determinantes na sua vida, já estão marcadas. E dentre uma e outra, você tem a liberdade, o livre-arbítrio, de agir e escolher o tamanho, né, a intensidade do que vai acontecer lá na frente. Porque dependendo de como você age, vai determinar a intensidade do que vai acontecer lá na frente. Já ouvi casos em que pessoas precisavam perder um braço inteiro, porque era digamos assim, resgate, né, do passado, e, portanto, tanto serviço prestado à comunidade, ao bem-estar, perdeu só um dedinho. Ou seja, você, com seu comportamento, pode modificar o seu chamado karma negativo. E pode melhorar o seu dharma, que é aquele karma positivo. Você estará sempre no lugar certo, na hora certa. E se der o fogueteiro de tu sair da Paraíba para morar no Rio Grande do Sul, vá. Porque alguma coisa vai acontecer. Ou no Rio Grande do Sul ou na Paraíba, que você precisava passar por ela. Uma coisa que eu observo, Sônia, que eu acho muito interessante é... A partir do momento que nós vamos tendo provas, e isso vai nos deixando mais confiantes nessa intuição, tu amadurece. No começo a gente não sabe muito bem de onde vem isso, mas espera aí. Confia muito. Tem alguém que está me ajudando, e muitas vezes a gente pensa, tem alguém lá em cima, e pode ser que esteja alguém ao lado, mas a gente logo pensa. Diz logo que é lá em cima. Né? Tem alguém lá em cima me ajudando, então, portanto, eu preciso me ouvir mais, e aí vem a confiança. Exato. Nesse sentido, que eu sempre te digo, se tu disseste uma coisa que para mim tem um valor imenso, se todos nós alcançarmos aquilo que é uma excelência para nós e chegarmos ao mesmo ponto, ao mesmo tempo, embora acreditando nas coisas de formas diferentes ou falando linguagens diferentes, mas chegando todos ao mesmo ponto, acho que isso é extremamente positivo. Exato. E, portanto... Olha, a confiança é uma coisa muito importante. Por exemplo, quando você confia no seu trabalho, naquilo que você faz no dia a dia, você é um bom funcionário. Você é um bom pintor, você é uma boa costureira, você é um bom faxineiro, você é um bom jardineiro. Você confia no seu trabalho, você sabe que você tem excelência no seu trabalho. E você é reconhecido por isso. No dia a dia, quando você confia nos filhos que você criou, mas você confia na criação que você deu, você não vai ter amargor no futuro. Quando você confia na sua capacidade de superar desafios, por mais pancada que você toma, por mais que sofra e doa, você é um ser humano, como qualquer outro sofre e chora, mas você suplanta a dificuldade, porque você confia na sua capacidade de superar desafios, de superar dificuldade, de superar barreiras, né? Quando você tem essa confiança, eu sou um ser imortal, eu sou capaz de fazer saúde ou doença, eu sou capaz de dar energia de cura para alguém. Agora, se eu me desequilibro e se eu não sou um ser do bem, eu também sou capaz de envenenar, eu também sou capaz de matar, eu também sou capaz de sujar o ambiente, eu também sou capaz de vibrar negativo e meus filhos ficarem doentes e a minha casa se desequilibrar e dar problemas. Então, se eu vibro numa confiança de paz, à minha volta tudo vai estar em equilíbrio. Ocasionalmente, devido à grande mudança que está acontecendo e à grande faxina que está sendo feita, como quem diz, na hora da faxina, a sujeira está espalhada para tudo quanto é lado, inevitavelmente você vai se sujar,
pode não ser com o lixo da sua casa, mas você vai ser com o lixo da casa do vizinho. Ou seja, a sua casa mental pode estar limpa, mas a casa mental do seu vizinho pode estar suja. E se está muito desequilibrado lá, alguma coisa vai respingar em você. E se você tiver estrutura e equilíbrio, ela vai respingar, vai te sujar, você vai olhar, opa, sujou, peraí, não gostei, reclama, mas você vai limpar e vai seguir em frente. Agora, se você tiver negativo, vai respingar, você vai chorar, brigar, sair no tapa com o teu vizinho, vai ficar mais sujo ainda e você vai se afundar junto com ele. É como você reage diante da situação que lhe é posta, é que determina tua paz interior, que determina a sua vitória sobre os problemas, que determina o seu equilíbrio interior. É como você age diante da situação. Tem aqueles que sentam e choram. Eu sou coitadinho, tudo para mim dá errado. Tem aqueles que dizem assim, alguém faça alguma coisa, eu não sei o que fazer. E tem aquele que diz, alguém me ajude, me oriente. Esse está com o campo aberto. Alguém me oriente que eu não sei como fazer. Sempre vai aparecer alguém que oriente. E tem aquele que diz assim, peraí, eu caí, mas eu vou levantar. E ele começa a levantar e começa a correr atrás para resolver a situação. Então, tem várias formas de agir. E tem aquele que toma o tombão, toma a rasteira e, opa, peraí, por que eu caí? E dei mole, eu fui levantar e sair daqui. Sabe como sair. O que vai determinar a atitude é a luta que você vem tendo com você mesmo para vencer suas imperfeições, é o conhecimento que você tem de si mesmo, é o conhecimento que você tem das leis que regem o universo, né, ou pelo menos o planeta em que você vive, é a observação, né, à sua volta, de como as pessoas ao longo da sua vida agiam e como elas estão 10, 15, 20 anos depois. Gente, senta num canto vocês, para e observa. Se você não tem como observar, porque você mudou para outro bairro, vai lá no bairro onde você viveu seus 20 anos atrás, vai lá ver como é que estão as pessoas, com quem você conviveu. Vai lá no lugar onde você frequentava 5 anos atrás, procura ver como é que estão seus amigos de faculdade ou do trabalho. Observa como é que eles agiam na época e vê como eles estão hoje. E você vai ver que existe, sim, uma lei de causa e efeito, uma lei de semeadura de ação e reação. E de acordo com como cada um vivia, é a forma como vai estar colhendo hoje, porque agora é enter, né? Bateu, levou, né? Então, vai observar e vocês vão ver. Caramba, é verdade. A lei de causa e efeito, ação e reação, semeadura e colheita, é uma realidade inexorável. Eu costumo dizer que assim, a lei do amor é a maior lei. Mas se você não ama, você não é amado. Quando você ama, é a ação. Quando você é amado, é a colheita da sua semeadura. Até o amor, se não me engano, eu acho, está submetido à lei de ação e reação, causa e efeito, semeadura e colheita. Que quando você se ama, você semeou o amor, o mundo te ama. Quando você se respeita, semeou respeito, o mundo te respeita. Né? Quando você ama, você é amado. Quando você não ama, ninguém te ama. Você não ama você mesmo. Você não se ama, como o mundo vai te amar. Você não se respeita, como é que o mundo vai te respeitar? Você não gosta de você, como o mundo vai gostar? Entende? Se você não confia na tua capacidade de superar desafio, de suplantar as dificuldades, de vencer, né, o dia a dia, de se manter em equilíbrio, como, né, que o mundo vai te dar isso? Essa lei, eu acho que é a maior lei, porque eu acho que até a lei do amor está submetida a ela. Porque quando você não se ama e não ama ninguém, você não é amado. Todas elas estão ligadas a essa lei. Quando a gente aprende essa lei, tudo muda à nossa volta. Porque a gente começa a falar pensando, estou semeando. E tem cuidado com o que diz. Qualquer coisa que você falar, quando você abrir a boca, você está semeando. Pensar, qualquer pensamento é uma semeadura, tem colheita. Atitude, qualquer atitude é uma semeadura e tem uma colheita. Então, essa lei
eu acho que é a principal. E o Cristo disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse, ou seja, semeia o que você quer colher. Ainda tem mais uma frase: daí não saireis, enquanto não pagardes o último ceitil, o último iota. Ou seja, da lei, né, da encarnação, nasce e morre, dessa roda encarnatória, você só se liberta quando você acertar o último ceitil. Com quem? Com a lei de semeadura e colheita, de causa e efeito, de ação e reação. Tudo que eu já plantei, eu vou ter que colher, gosto ou não. Mas a partir desse momento em que eu aprendi isso, eu só vou plantar para o futuro aquilo que eu quero colher. E quanto mais eu plantar legal, no equilíbrio, eu vou amenizar a colheita, a semeadura mal feita do passado, e vou, no futuro, colher somente as coisas boas que eu estou plantando hoje. Então, não me importa o que eu plantei no passado, que eu vou ter que colher querendo ou não. Eu posso amenizar com a minha colheita de agora, com as minhas atitudes, meus atos e minhas palavras de agora. Então, essa confiança de que você tenha a certeza dessa lei, e que a confiança e a certeza de que você é um ser imortal, e que depende de você a sua alegria, a sua felicidade, seu equilíbrio, é a coisa mais... Quando você aprende isso, gente, leva um tempo para você começar a se policiar. Não vou dizer para vocês que eu me policio 24 horas por dia, porque as aves daninhas sobrevoam as nossas cabeças, e as aves daninhas que Paulo dizia são os pensamentos negativos, que não são, na maioria das vezes, nem originário da gente mesmo, mas do mar dos pensamentos, uma vez que na 3D os pensamentos ainda são matéria densa, em que é mostrado aqueles que estão na 3, 4, 5 acima da gente, 4D, é mostrado o nosso pensamento como se fosse um cinema numa tela. Isso faz com que a gente atraia para a nossa sintonia seres de acordo com o nosso pensamento. Se ele é um pensamento bom, vai atrair bons seres. Se ele é um pensamento ruim, vai atrair maus seres. Se é um pensamento de desequilíbrio, de bagunça, de baixo nível ético, moral, vai atrair seres do mesmo quilate. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa a controlar o pensamento. Quando entrar um pensamento negativo, você já sabe, você está rodeado de outros seres que vibram, e que a vibração deles chega até você como se você fosse aquela pedrinha que joga no lago, uma porção de pedrinhas, e aqueles círculos concêntricos que interpenetram e todos vão chegar à margem do lago. Ou seja, as vibrações dos pensamentos de todas as pessoas à sua volta vão chegar até você. Então, inexoravelmente, você vai receber alguns respingos de energia negativa, de desequilíbrio, de desespero, né, de maldade de outras pessoas. Então, é preciso que você esteja numa sintonia tal que, quando esse respingo acontecer, você, opa, alguma coisa está errada, deixa eu me chamar para o equilíbrio, deixa eu limpar a minha área, que está meio estranho. E aí você volta ao seu equilíbrio. Ao passo que, se você não está vigiando, por isso que o Cristo falou, ora e vigia, porque só orar não adianta, a pessoa ora pedindo, né, e não agradecendo. Então, você distraiu, não vigiou seus pensamentos, seus atos, suas palavras, entrou numa sintonia de desleixo, a sintonia negativa entra, abriu a porta, e você pega, baixa a sintonia, fica aborrecido, fica chateado, fica revoltado, tampa na briga, pode sair na pancadaria, e quando você vê, meu Deus, como é que eu deixei acontecer isso? Que eu me apanho brigando. Caramba, como é que eu deixei esse pensamento ficar tanto tempo na minha cabeça? Que é isso? Não aceito isso. Acontece comigo. Muito. Porque as aves daninhas sobrevoam a sua cabeça. Você está num ambiente carregadíssimo, né? A 3D é um ambiente carregadíssimo, de energia muito densa. Nós estamos numa transição. O lixo está todo solto. Quem presta, quem não presta, energia boa, energia ruim. Está tudo misturado.
E aí você está nadando nesse meio. Cabe a você se manter em sintonia tal em que você consiga desviar. Existe momento em que a gente vacila mesmo. Vacila, toma uma cacetada. Opa, peraí, que negócio é esse? Você começa a reconhecer com cada vez mais rápido quando você sai da sua sintonia. No começo, não, você se apanha, ó, 10 minutos, 20 minutos pensando uma coisa, nossa, mas por que eu estou 10 minutos pensando isso? Negativo, que coisa horrorosa. Mas com o tempo, o pensamento negativo entra, não dá um minuto, você, opa, peraí, isso não me pertence. Pode sair da minha mente. Esse pensamento não é meu. Aí você, pô, corta ele. Então, é assim, com esse conhecimento, que a gente vai ganhando confiança, vai ganhando força, e aí cada vez a gente vai acertando mais. Quanto mais confiança você ganha, mais você faz acertos. Quanto menos confiança você tem, mais você erra. Então, vamos confiar no nosso taco, confiar no nosso estudo, confiar no nosso trabalho, agir de tal forma que a gente lide com pessoas dignas da nossa confiança, né? Para que a gente se fortaleça cada vez mais, seja cada vez mais dono de si próprio, esteja cada vez mais em sintonia com a fonte, né? Com Cristo, com os trabalhadores da luz, e que a gente consiga estar exatamente na hora certa, no lugar certo, para que a gente possa tomar a atitude correta, condizente com aquilo que é o nosso objetivo, que é essa evolução, que é passar essa transição, que é sair dessa dimensão densa para uma dimensão melhor, já vibrar numa dimensão maior, né, de maior equilíbrio, ainda estando na 3D. Tem mais comentário, Marcelinho? Perguntas? Ah, sim, com certeza, porque quando tu falas tudo isso, o que vem na minha mente? A evolução, o crescimento. O crescimento. É inegável que o que me parece que ficou subentendido dentro de parênteses, Sônia, sabe o que é? É que quando a gente faz um apanhado geral, né, aí a gente pensa o seguinte, coletivamente, a gente não está tão bem. Parece que a gente evoluiu coletivamente, mas espera aí. De certa forma, individualmente, a gente está indo bem. Com certeza. Isso significa que ali adiante, coletivamente, a gente tem que começar a ir bem. Mas, se a gente está no meio dessa fervura que tu está dizendo agora, né? Botamos lá as batatinhas na nossa sopa, estamos fazendo um caldo grosso, mas, puxa vida, o gosto ainda não está do jeito que eu queria. Porque coletivamente a gente não está do jeito que a gente queria. Mas temos que dar tempo ao tempo, porque a semeadura que a Sônia Regina está fazendo, ou seja, aquela plantinha que está sendo regada todos os dias, com confiança, acreditando no próprio trabalho e acreditando em si mesma. Por isso que eu te digo, que quando eu te olho daqui, e outro dia a gente falava isso em off, eu te dizia, Sônia, nossa, hoje tem pessoas que vêm te ouvir. E a essas pessoas a gente tem que agradecer e dizer, gente, por vocês estamos aqui também. Também, é por isso que a gente está aqui. E aquelas pessoas que ainda não conseguiram fechar o seu raciocínio conforme algumas coisas que a gente vem dizendo. Gente, persistam nisso, vamos lá, porque no final das contas nós vamos alcançar, porque obviamente, todas as pessoas que têm passado por aqui, por esses microfones, nos hangouts, todas têm pontos de convergência muito fortes, que é o querer o bem-estar do outro. Exato. Uma delas é essa é uma das premissas que a gente quer passar para as pessoas esse tipo de informação, para que elas possam chegar a uma conclusão individual do seu, aí estar dentro do seu próprio crescimento, porque nós sabemos que isso, cada individualidade que cresce hoje se transforma num coletivo extremamente positivo amanhã, e eu vejo tudo isso naquilo que tu estás falando, confiança. Uma coisa eu preciso... Fala que depois eu vou nossa amiga querida Rosineide Belo, já quase na hora de entrar aqui eu vi, então não tive como ler o que foi que ela colocou, mas um tópico que eu consegui ver, dizendo assim, houve um pedido
né? Acho que não sei se foi da espiritualidade, para que todos fizessem uma sintonização, acho que pela paz ou pelo equilíbrio da Terra, em algum determinado período, e não alcançou o número de pessoas necessárias para que alcançasse, digamos assim, o quantum, né, de energia possível, mas que a espiritualidade, eu não sei se foram os irmãos estelares, haviam superado isso, não sei se foi captando aqui e ali, outras pessoas que não estavam a par disso, mas que vibram positivo, alguma coisa assim. Depois eu vou lá ler o que foi que ela colocou. Então, para a gente ver, pode um total não ter alcançado, mas de repente tem pessoas que nem estão aí estudando nada disso, nem conhecendo isso, mas que são pessoas que vibram positivo, são pessoas que são da mente aberta, do coração aberto, e a espiritualidade, os irmãos estelares usam essas energias, igual no carnaval. Certa vez a espiritualidade disse que mesmo no carnaval, no meio da droga, da bebida, da bagunça, da licenciosidade, que a espiritualidade montava no Campo de Santana, que é um campo fechado de árvores em frente ao quartel central do Exército, perto da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Inclusive, o Campo de Santana hoje é uma área de baixo meretrício, mas a espiritualidade junta, porque é um campo onde tem muitas árvores, fechado, uma área boa, verde, monta um acampamento ali no carnaval, para captar energia de felicidade, porque no meio daquelas pessoas bêbadas e drogadas, tem pessoas que são laboriosas, trabalhadoras, equilibradas e que gostam de dançar. Então elas vão felizes da vida dançar aquelas músicas sem nenhuma intenção negativa, sem encher a cara, né? Vão só por estar alegre e dar vazão à sua felicidade. Então eles ficam ali para captar aquela energia e fazer curas com aquela energia nos hospitais, na espiritualidade. Você vê que no Rock in Rio da vida, que tem muita droga, numa festa rave, que tem muita droga, eles acampam nesses ambientes, porque ali também vai gente que fica de cara limpa, que só vai para dançar, que só vai para se divertir, que só vai porque é jovem, quer curtir, mas emite uma energia boa, independente de estar num ambiente ruim. E eles captam essas energias para cura e para trabalhos imensos, né? Em hospitais, em colônias. Então, você vê que mesmo a gente vivendo num meio em que está todo mundo negativo, todos aqueles que vibram positivo doam para a espiritualidade uma energia de quantum, né, energético bom, para que eles façam trabalho de ajuda, de cura em hospitais, no plano espiritual. Quer dizer que vale a pena viver na harmonia, ainda que seja num ambiente de desequilíbrio total. Vale a pena você viver em harmonia e ter consciência de que a minha energia vai ter sempre bem usada para auxiliar aqueles que precisam. Eu dou de coração. Diga, Marcelo, desculpa ter te interrompido. De forma nenhuma, estou aqui, tu estás em casa cada dia mais e é isso que é importante. Sônia, para quem gosta, olha só que interessante o que eu vou relatar aqui agora. Minha câmera está louca. Para quem gosta de estatísticas, Sônia, quer ver uma coisa interessante? Tem a ver com isso que tu falaste a respeito desse buscar de energias positivas. Nós temos hoje, no dia de hoje, no atual momento, tá? 350 milhões de seres negativos foram convidados e foram retirados do planeta Terra entre o final do ano de 2016 e até o presente momento em 2018, agosto de 2018. Nós tivemos, nesse período, a libertação das mentes. Isso não significa que o indivíduo se libertou ou despertou, mas a libertação de mais de 1.280 bilhões de mentes de seres humanos com a retirada desses seres negativos. Isso significa dizer para nós, Sônia, que num determinado momento, e isso é um dado estatístico também, a espiritualidade diz o seguinte, que precisaria de 25%, veja bem, Isso.
tá certo? Aham. Eu sei que tu és consciente desse dado. 25% de pessoas conscientes, certo? Nós estamos chegando ao final de 2018 e o que é que nos diz o que nos dizem os nossos amigos do outro lado? Que nós estaremos beirando no final do ano de 2018 a 1.700.000.000 mentes libertadas e no começo do ano de 2019 nós estaremos com 2 bilhões de mentes livres do assédio. Uau! Veja bem que isto é uma vitória de todos nós. Seja naquele momento que tu disseste que eles ficam captando e realmente fazem isso, porque tem pessoas de uma índole que é muito boa, que não tem e não vão adquirir conhecimento como nós estamos fazendo Ainda não aqui. acordou, exato. Mas essas pessoas emitem energias extremamente positivas para o planeta. E, portanto, a Terra vai também agradecer a essas pessoas. Com certeza. É interessante, Sônia, dizer isso, porque eu vejo muito claramente que não importa se o João, o Pedro, o Paulo, a Maria, a Josefina, essas pessoas, todas elas estão imbuídas de um bom propósito. E, portanto, isso não está sendo esquecido pelo outro lado. Eu dei a todos os nossos queridos ouvintes aqui essa estatística, porque foi uma estatística que eu recebi há 3 dias passados. E eu não sabia o que significava, até eu estar contigo agora nesse momento. Eu não sabia, e as pessoas às vezes dizem que a gente se contradiz ou que a gente fica muito dentro dos assuntos, quando a gente fala que tudo que nós estamos dizendo aqui. Ontem, eu e a Márcia debatemos 1h30 a respeito de frustração. E hoje tu viesse dar uma aula a respeito de como a frustração pode ser positiva à medida que tu, passando por todas as dificuldades, tu vais ganhando confiança. E a frustração, quando ela é ultrapassada, o ser humano ganha confiança em si mesmo, motivação em si mesmo. E aí ele começa a ultrapassar o seu próprio limite e começa a engrandecer a sua própria caminhada. Isso é maravilhoso. Então eu trouxe essa estatística, Sônia, para que a gente possa compreender o tanto que é necessário estarmos aqui debatendo os assuntos que debatemos. Nenhum deles é em vão, nada disso é em vão. Tudo tem a sua cronologia e tem a sua necessidade de existir. Me passou 2 coisas na cabeça agora. Você falou quanto às mentes que serão libertadas, não quer dizer que elas estejam despertas. Existe uma coisa chamada choque de repercussão. Quando você lhe é amputado um membro, você ainda sente, por exemplo, se lhe cortam um braço por necessidade, né, médica, você sente dor na mão que você não tem mais, porque você tem a parte espiritual. Isso se chama choque de repercussão. Quando você está obsidiado, ou manipulado, ou controlado muito tempo por outra mente, quando essa mente é retirada, desacoplada de você, você ainda fica com choque de repercussão, porque você se adapta àquele vampirismo, àquele controle. Você nem percebe que estava sendo vampirizado, nem percebe que estava sendo controlado. Então, o fato de você ser desacoplado não quer dizer que você acorde imediatamente. Aí é que é preciso a ajuda dos demais para que a pessoa vá se, digamos assim, deixando... porque a mania do cachimbo deixa a boca torta, acertando a boca depois que tira o cachimbo, ou seja, começando a acordar essas pessoas aos poucos para que elas consigam se desadaptar, né, daquela simbiose que elas tinham antes. Essa libertação, simplesmente desacoplar, não significa que ela já vai tomar o caminho, significa que ela está livre, mas que ela está ainda incipiente. É preciso alguém, né, ou um grupo, ou alguma filosofia, ou alguma coisa aconteça para que ela, opa, peraí,
Então era isso, e aí ela vai começar a entrar no seu caminho de procura. Então está aqui, não é a religião, nem a filosofia que vai determinar a sua forma de ser, mas como você age diante da situação que lhe é posta. Então, eu estou com uma obsessão anos e anos, e aí tira a santidade da minha sintonia, e aí é igual o cachorro quando para o carro que ele estava correndo atrás, a roda parou de girar, o que eu vou fazer com a roda? Então, esses 2 bilhões de pessoas que foram desacoplados de mente doentia precisam de muita mentalização positiva, precisam de muita doação de energia positiva, precisa de muito conhecimento para ir botar a mão na charrua e tomar o caminho que é necessário. A gente sabe que já tem os 25% acordados, mas ainda não botaram a mão na charrua todo mundo. O quanto energético ainda não foi acordado, não foi alcançado, porque não os 25% que acordaram, opa, esse é o caminho, mas ainda não botaram a mão na charrua. Eles botaram, mas estão olhando para trás, ou seja, tem que botar a mão e seguir. Eles ainda estão assim, é ou não é? Tenho ou não tenho certeza? Confio ou não confio? Esse é o caminho ou não é? Também tem um monte de gente desencaminhando todo mundo, botando medo em todo mundo, ensinando um monte de besteira, inventando novas religiões, novas filosofias. Então, a pessoa fica um pouco perdida. E até que ela ganhe essa confiança, a gente tem que mentalizar, né? Ver aí o que a dona Rosineide deixou lá, quem foi que disse aquilo, se foi ela mesma ou se é a espiritualidade que falou para ela, né? Eu não consegui ler ainda o texto, e a gente tem que ver aí que dia é essas reuniões e procurar. Eu sei que os espíritas costumam dizer que todos os dias, meio-dia, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, grupos no mundo param para fazer uma prece pela paz mundial. Mas levando-se em consideração em que todo momento é 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, ou meio-dia, ou meia-noite, em qualquer lugar do planeta, porque como vai girando em algum lugar, a cada segundo em algum lugar é meio-dia, a cada segundo em algum lugar é meia-noite, a cada segundo em algum lugar é 6 horas da tarde, né? Então, qualquer hora que você parar e mentalizar energia de amor, de paz para o planeta Terra, você vai estar ajudando, né, a despertar as pessoas à sua volta. E a gente pode agora endereçar a esses irmãos recém-libertos das mentes em desalinho, né, dos irmãos que estão sendo tirados do planeta, a gente pode endereçar essa energia para esses irmãos que estão recém-libertos dessa prisão mental. Diga aí agora. Então, querida, eu acho que isso é tão importante, e aí eu retorno naquilo que eu digo que nós observamos aqui das nossas cadeirinhas, aqui na Rádio Remix, que essa é a verdadeira união, os pontos de convergência que nós temos. Porque diferentes nós somos todos uns dos outros, já nascemos diferentes uns dos outros. Diferenças de opinião, diferenças de uma série, são bem-vindas, são naturais e necessárias, mas eu acho que se a gente conseguir observar os pontos de convergência dentro de cada um, e isso é muito importante, aí está o ponto de união que nos faz avançar. Eu posso pedir 2 minutos do teu hangout, do teu tempo, para te contar uma experiência? Pode, deve. Então, é uma experiência interessante da qual participou Márcia Abad. E ela vai lembrar do que eu estou falando agora. Em julho de 2017, nós estávamos conversando a respeito da rádio e como estavam indo os hangouts, quando de súbito me ocorre uma voz que se aproxima e diz: eu vim aqui te pedir perdão. Eu não entendi muito bem, segui falando que eu estava falando com a Marcinha. E aquela voz insistiu 2, 3 vezes: eu vim te pedir perdão. E aí, como aquela insistência eu já sei que é alguma coisa, eu parei tudo e disse: Márcia, tem um cidadão aqui que está dizendo que veio me pedir perdão e eu preciso atender para saber o que é que está acontecendo. E ele disse a seguinte frase: eu sou o teu maior obsessor. Eu estive contigo durante 500 anos e hoje eu vim te pedir perdão. Eu não deveria ter feito isso.
E eu pensei rapidamente, nossa, eu jamais imaginei de encontrar um inimigo desse tamanho, entre aspas, inimigo, que hoje veio me pedir perdão. E eu disse a seguinte frase a ele: meu querido, meu amigo, hoje tu te libertaste disso. Não foi a mim que tu libertaste, foi a ti que tu libertaste, e acredito que hoje tu possas te ver muito mais brilhante e iluminado, assim, da forma que tu realmente és. E ele disse, não procuro a luz, eu só vim pedir perdão e vou seguir o meu caminho. Eu disse, meu querido, tu me deste um presente e eu estou te retribuindo. Esses irmãos que estão junto de ti estarão te levando para um lugar onde tu farás o teu retorno ao teu crescimento espiritual. Essas coisas, Sônia, quando se conta, quando a gente se expõe, eu vejo a tua exposição diariamente, segundas e terças-feiras aqui, hora segunda, hora terça-feira. A pessoa que não tem confiança, ela não se expõe. A pessoa que não conhece o que ela está falando, ela não se expõe. A pessoa que não sabe o que está falando, ela não se expõe dessa forma. Ela busca, talvez, um amparo em algumas coisas, mas ela não busca mostrar aos outros quem ela realmente é. E tu tens feito isso todas as semanas durante 1 ano e 7 meses. E, portanto... Nossa, tudo. Mas era o que eu te alertava o outro dia. Era o que eu te alertava o outro dia. Existem pessoas que estão aqui e que granjearam a nossa simpatia, assim como nós granjeamos a simpatia de muitas pessoas. Tu, muito pela tua forma desprendida de falar, uma forma muito interessante, muito gostosa de se ouvir, e que tu tens a tua peculiaridade enquanto pessoa que desprendidamente vai ceder 1h30, 2 horas da tua semana para que as pessoas possam receber de ti preciosos ensinamentos. Se as pessoas vão absorver, é diferente. Mas tu estás aqui, tu estás disposta. Fazendo a minha parte. Justamente. Então, olha só, Marcelo, eu já contei isso bem no comecinho. Não sei se as pessoas que estão ouvindo hoje são as mesmas de 1 ano e meio atrás. Que em 1997 eu estava na mesa mediúnica e um irmão veio através de uma médium e disse, ela é minha e eu não vou abrir mão dela, e ela não vai viver com ninguém, e ela não vai ser feliz com ninguém. E era de mim que ele falava. E aí o dirigente doutrinário, muito sabiamente, sabia da situação em que eu enfrentava, e ele começou a conversar com esse irmão, e foi fazendo ele voltando ao passado, e voltando ao passado, para descobrir onde foi que começou isso. E nós chegamos ao ano de 1200 e alguma coisa, em que eu fui assassinada por ele, a golpe de punhal, em cima de uma mesa, num cabaré dançando na Espanha. Ele era meu pai e ele havia me matado porque eu não via como um homem, sim, como pai, mas ele me via como uma mulher e não como sua filha. E aí me mostraram eu, ele e a minha mãe num castelo muito grande, com fosso, desses fossos que tem água, né? Minha mãe sentada na entrada do castelo, bordando e chorando, e ele só dava atenção a mim, a mim, a mim. E quando eu cheguei na adolescência, ele não me via mais como filha. E aí, por causa disso, eu fugi, e ele me seguiu, e eu fui dançar, né, para poder sobreviver em Córdoba, Sevilha, e naquelas cidades da Espanha. E eu fui dançar, e tocando castanholas, e ele me seguiu, e um dia ele me achou. E como eu não dei confiança, ele me enfiou um punhal no peito. Voltando mais uma encarnação passada, descobrimos em que ele era um caixeiro viajante, e eu era filha de uma família muito pobre, mas porém considerada honrada, e ele chegou na cidade para vender, me conheceu,
E de tanto ele passar na cidade, me pediu em namoro, frequentava a minha casa. E para aquela época ele me desonrou e sumiu. Isso em 1800. Agora, eu criança, em 1950, uma menina se perdia, o pai botava na rua, você imagina em 1200, né, 1100 e qualquer coisa. Meus pais me botaram na rua e eu acho que já era o espírito de um certo crescimento intelectual, porque eu tinha inteligência, né? Eu segui os passos dele, localizei, depois de alguns meses, a casa onde ele morava e a família dele. E aí o chantageei. Eu o obriguei a me dar todo o conforto que ele dava à família dele. Mas não me conformando com isso, porque eu não era considerada decente por não ser uma mulher casada, e eu suguei até a última gota de dinheiro dele, eu acho que eu levei ele ao suicídio. Não, ele terminou me matando. Ele ficou com tanto ódio que eu levei ele na bancarrota que ele me matou. E por isso ele me recebeu em 1200 como filha, para devolver a honra, né? E me devolver a vida que ele havia tirado. Depois disso, nós viemos encarnação após encarnação. Numa encarnação eu destruía ele, na outra ele me destruía, numa eu destruía ele, na outra eu destruía. Até que chegou lá numa encarnação, eu cansei na espiritualidade. Não quis mais essa guerra e comecei a fazer a minha trajetória de crescimento espiritual. E aí ele não se conformou e começou a me perseguir. E nessa encarnação ele estragou nada mais que 4 casamentos meus. Ele foi até fazer eu me separar, até estragar um relacionamento, até arrumar briga, até haver agressão. E aí naquele casamento ele estava dizendo, eu vou destruir, ela é minha, não é de mais ninguém. Quando ele percebeu que ele havia começado tudo, né? Quando ele viu que ele que começou, aí ele começou a chorar. E eu falei para ele que eu não tinha raiva dele, que eu só queria que ele também tomasse o mesmo caminho que eu havia tomado, e que o melhor que a gente fazia era isso, porque estava chegando uma transição, e que a gente não queria ser expurgado por um lugar ruim, e o ideal seria que a gente recomeçasse a nossa, né, tarefa de melhoria. E que eu já vinha fazendo isso, apesar dele estar me perseguindo, que eu não tinha raiva dele, que não precisava me pedir perdão. E aí ele disse que nunca mais ia me perseguir. Pediu perdão e sumiu. Nunca mais eu tive nenhum conhecimento dele. Esse meu relacionamento acabou. De lá para cá eu tive mais um relacionamento que também não deu certo. Comecei a tentar um outro que também não deu certo e eu resolvi ficar sozinho. Não creio que ele esteja mais me perseguindo. Acho mais que daí é o choque de repercussão. E também eu já me habituei a viver sozinha. Vai ser difícil conviver com alguém desse jeito que eu penso, que eu ajo, que eu vivo. Encontrar uma pessoa com a mesma cabeça é um pouquinho difícil. E acontece sim, de coisas lá do passado, né, vincar no nosso presente, e a gente pode ficar assim com choque de repercussão, e a gente tem que aprender a expurgar isso, e a melhor forma é você ficar um tempo sem se envolver no problema, a cabeça vazia, para poder expurgar toda a repercussão, né, toda a energia, todo o miasma que ficou para trás, para recomeçar uma batalha, seja lá em que situação for, em que seja lá o problema que for da sua vida e que começar a se repetir, sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo, pare de tentar aquela situação e deixe amornar, deixe queimar os miasmas, e aí você recomeça uma nova etapa. Então, baseado no que você falou, eu também tenho essa história aí, que eu contei, né, logo no começo, mas estou contando de novo agora, para a gente ver como pode acontecer, sim, de você ter coisas lá de trás, né, que vem interferir na sua vida hoje, independente da forma como você está agindo. Eu já frequentava kardecismo, já trabalhava em mesa, já era palestrante, mas isso não impede que você venha arcar as consequências dos seus atos do passado. Diga aí, Marcelo. Sensacional isso, porque
São narrativas que são vivenciadas, e isso nos, de certa forma, traz a todos nós tudo aquilo que tu disseste hoje. Quer dizer, é preciso que a gente continue. A caminhada, ela não para por uma adversidade que acontece. Não. Uma frustração que aconteça na nossa vida, com certeza ela nos abate, é natural, nós somos também seres humanos, isso acontece com todo mundo, mas nós temos talvez, e é isso que a gente tente passar para todas as pessoas todas as noites aqui, meios de conseguir sobreviver a isso tudo e seguir em frente. E creio nisso, porque eu vendo a tua vida e vendo tudo que tu atravessaste agora, nesta existência, e os frutos que tu estás colhendo todos os dias, são coisas que, às vezes, existe um tropeço, um percalço, alguma situação, sim, naturalmente, mas tu sabes que tu vais atingir os teus objetivos na tua vida, porque tu confias nisso, tu aprendeste isso, e hoje tu te sentes com confiança, que é uma coisa natural, para poder passar isso para as pessoas. E, portanto, vou te dizer que, uma vez já te falei isso, talvez tu te recorde, sou 100% Sônia Regina, porque, além da confiança que tenho em ti, tu demonstra que tu és quem tu realmente és. Nós não vemos aqui duas pessoas. Eu digo assim, eu não sou madeira de dar em doido, eu sou doido de dar em madeira. Né? Porque aquele que é madeira de dar em doido, né? Resolve tudo, não. Eu sou doido de dar em madeira. Tem que ser, rapaz. Você não pode ter medo. Eu já falei isso algumas vezes. Esse mundo não é para frouxo. Não é para medroso, para pusilânime. Não é para tímido. Esse mundo em que a gente está vivendo, essa 3D, é para gente guerreira, briguenta, sabe? Teimosa, persistente, que quer alcançar e não aceita a derrota. Eu caio, mas eu levanto. Não importa, a vida me derrubou 1000 vezes. Dane-se, eu levantei 1001. Entendeu? A vida é assim. Aquele que chora, que senta para chorar, que só vive pedindo socorro e ajuda, não dá um passo, não sai do mesmo lugar. E esse universo é maravilhoso. E eu já não me conformo de estar presa nesse corpo, porque eu não posso conhecer o mundo inteiro, porque eu não posso voar. Ao menos quando eu sair desse corpo, eu quero conhecer o universo. É grande demais para ficar presa a vida inteira na 3D. É que uma vez o meu filho falou assim, mãe, a senhora não cansa de mudar, não? Falei, gente, mas esse planeta é enorme, eu vou nascer igual uma árvore, nascer com o pé enterrado num lugar e morrer no mesmo lugar? Não, tem que andar, conhecer. Se eu não puder mudar, não posso viajar, porque não tem dinheiro para viajar sempre, de vez em quando eu mudo de cidade, de estado, mudo para variar. A mesma coisa assim. É tantos orbes, tantas galáxias nesse universo, e você vai ficar preso o resto da tua vida na 3D? Sabendo que tem a 4, a 5D, a 33D, caramba, o céu é o limite. Vamos lá. Diga. Pois eu quero chamar a Márcia Abad para ela conversar com a gente. Eu estou achando a Marcinha muito quieta hoje e ela não é assim. Você não deixou ela falar, nem eu. Não, mas a discussão ela está pode aberta interromper aqui. qualquer hora, né? Ela não Com certeza, ela é a pessoa que pode. Sabe como é que é a diretoria, né? Diretoria... Ela pode interromper. Olha, Marcelo. Eu vou entrar só para falar uma coisa e desconstruir algo que a Sônia Regina falou. Então desconstrua. Então é o seguinte, a maioria das pessoas sabe que eu não falo muito sobre reencarnação. Exato. Não acho que ela seja útil, mas no seu caso é diferente, você estava numa mesa e aconteceu, e isso é a coisa que acontece ali mesmo. Mas hoje em dia, a gente tem pessoas que procuram as vidas passadas sem necessidade. Então as pessoas estão doentes, elas não conseguem viver a vida delas aqui, elas não sabem o que é confiança, elas sabem assim mais ou menos o que, eu tenho muito sofrimento. E eu estou falando para você que está me ouvindo,
né? E que toda hora tu acha que você está no astral, e aí tu vai para aqueles lugares horríveis e traz para você aquilo que não deveria trazer. Tá? Não, se você não precisa querer saber quem você não procure. Não procura, porque isso é muito perigoso. Tá? Tem gente fazendo isso, que está ficando doente, que tá trazendo doença do outro lado, porque ela não está pronta para isso. Para isso, exato. Ela não está sendo amparada para isso. Uhum. Tá? Então, assim, se a pessoa não tem foco nesta vida, ela é incapaz de ter o foco no que ela está vivendo nesse momento. Como é que ela vai ter foco numa vida que ela viveu há 1000 anos atrás? Verdade, verdade. Entendeu? Eu não aconselho, Márcia, ninguém a procurar saber, para que não se envergonhe das coisas horrorosas que fez, ou não fique se vangloriando do bem que fez lá e não faça nada agora. Não é legal, isso aconteceu, não fui eu que procurei, a entidade apareceu, então foi descoberto, mas não se procura. Não se procura. Foi o que eu te disse. Quando eu digo que eu ia desconstruir algo, eu estou falando exatamente, em relação àquelas pessoas que vão procurar. Olha, não deve não. Foi não é legal. Um general, não sei aonde. Não vale a pena. Uma vez lá no astral, sei lá como foi. Uhum. Se você não tem certeza e se você não tem um amparo, tem que ter cuidado. Não faça isso. Exato. E estou falando isso para meia dúzia de pessoas que estão fazendo isso. Pode ter consequências funestas. Tá? E vou falar uma coisa para vocês. Vocês correm o perigo de morrer, tá? Com certeza, porque você traz algo tão ruim do outro lado, que esquece que isso vai atingir o teu físico. Claro. É o teu físico que você vai atingir. Uhum. Então, gente, toma cuidado com isso. Em relação à frustração e confiança, frustração é algo que todo mundo tem que passar e a frustração é algo do bem, tá? Por quê? Porque levanta a sua autoestima de dizer assim, eu vou poder conseguir. Exato. Uma autoestima levantada, aí se cria a autoconfiança. Verdade. Tá? Tudo tem o teu passo na medida do possível. Né? A gente vai fazendo as coisas por etapas, na verdade. Né? Falamos de muita coisa ontem de frustração, falamos de relacionamentos infelizes, né? Que os filhos refletem a infelicidade dos pais, a frustração dessas crianças. E quando você tem uma família que grita muito, porque os italianos são assim, pode acontecer. Mas presta atenção como é a mãe e o pai. É tudo uma questão de se observar as coisas. Tá? Então, assim, confiança em que a Sônia Regina fala hoje é aquele momento em que você sabe de algumas coisas que tu já passou na vida e que você precisa reconquistar essa confiança com você mesmo. Uhum. Essa confiança ela é importante. A frustração faz parte do nosso dia a dia, porque a gente precisa disso para ter uma saúde mental boa. Eu falei, peraí, eu tenho 2 pernas, 2 braços, eu ainda consigo andar, então eu preciso fazer com que isso dê certo. Eu preciso elevar a minha autoestima para que, com isso, eu possa ter mais confiança em mim mesmo na medida do equilíbrio. Porque também, na confiança demais, exageradamente, você acaba se perdendo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Muita autoconfiança te traz algo que você não espera. E aí aparece de novo a frustração daquilo que você estava pensando que ia dar tudo certo, porque a gente precisa aprender a pensar de 2 formas. Olha, equilíbrio, né, Marcinha? Pode dar certo, pode não dar certo, e eu vou estar preparada para os 2. Entende? Então, essa coisa é muito importante.
Não adianta ter muita autoconfiança. É isso. Equilíbrio, né? E a hora que tu Equilíbrio. tiver uma frustração, a sua autoconfiança desce lá embaixo. Não é assim que funciona. Você tem que estar preparado para que possa acontecer algo tão bom ou algo que queira te atrapalhar. Exato. Tem que estar preparado para todos os momentos. A gente tem... você falou aí, a gente tem que vigiar. Opa, então tá aí, ó, é uma das coisas que há necessidade de fazer. Precisamos, sim, de autossuficiência, de confiança, de tudo que a gente tem na vida, tudo em dosagem equilibrada, porque senão a coisa não funciona. Autoconfiança demais vai acabar frustrando muito mais a pessoa do que ela imagina. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses padrões, né? Realidade. Na verdade, é aquela coisa de falar assim, tá, eu tenho essa coisa de pensar muito e refletir. Olha, as possibilidades que podem acontecer em relação à atitude que eu for tomar hoje é isso, 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 isso. Então, uma dessas coisas que eu pensei pode acontecer. Uhum. Então, o que eu preciso fazer? Me preparar mentalmente e aceitar de um modo em que eu possa conseguir superar se aquilo for acontecer. Tá? A confiança, ela é algo de equilíbrio, para que a gente possa ter nessa matrix um equilíbrio de poder viver dentro dela. Né? Não adianta sermos muito autoconfiantes se a gente não tiver um equilíbrio em tudo. Exato. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Cuidado em ir o astral pedindo para ver quem você era, o que você era no passado. Cuidado com isso. Cuidado. Pode não gostar nada do que vai saber. E o duro é o seguinte, vai sozinha e depois, vai sozinho ou sozinha e depois não consegue voltar. Ah, com certeza. Olha, a dona Ivone, né? A dona Ivone falou que quebraram o braço dela lá, né? E ela era uma baita de uma médium. Pois é. Quase que ela ficou presa uma vez, se o guia espiritual dela não chega, ela tinha desencarnado. Uma coisa é quando você trabalha no lado espiritual e tu tem a consciência do que tu tá fazendo. E outra coisa é você ir atrás de algo que você tem curiosidade. Porque de repente lançaram na tua mente. Toma cuidado, porque isso é perigoso. Vamos ter equilíbrio em frustração e a confiança. Confiança é ótimo, mas confiança demais ter um grande problema depois. Tá? Então, a gente tem que ter tudo com equilíbrio. Vigiar é legal, tá? E é constante isso. Mas muitas vezes a gente não vigia, porque nem tudo aquilo que a gente fala, a gente vive. Infelizmente, todos nós somos falhos. Então, não adianta, tá? Não adianta, porque a gente peca nesse sentido. E estou falando isso em relação à minha pessoa, e eu sou muito consciente disso. Eu sei a pessoa de caráter forte que eu sou, né, e contundente naquilo que eu falo, e muito difícil a pessoa querer tentar mudar a minha opinião do que eu acredito, do que é como eu enxergo as coisas. Isso não quer dizer que eu não esteja aberta para de repente ver algo diferente. Mas, né, sempre tem que ter Marcelo! Depois, quando ele leva uma paulada, ele não sabe por quê. Mas, perdão, o microfone estava aberto e eu me engasguei aqui, gente. Perdão. Mas você tá dando para tu ver? Olha só, perdão aí. Tá dando não, né? Não. Ah, tá. É um determinado cidadão que tá deitado aqui atrás do meu computador, esparmado na cama. Assim, parece que ele é o dono da casa. E é mesmo. Ele é o dono da casa. Você deixou isso para ele, agora ele já tomou conta. Tomou conta. É isso. Confiança com equilíbrio, frustração faz parte para que a gente tenha uma mente saudável. Cuidado aí, sair no astral e querer procurar algo que você não deveria procurar, porque você vai achar.
tá? Vai Quem achar... procura sempre acha aquilo que procura. E aí vai ficar aquela loucura. Ai, mas os reptilianos estão atrás de mim. Ah, meu Deus. Vai catucar ele, não vai? Não sei o que, os Anunnaki. Como é que é? Como Entendeu? é que é? Vai procurar eles, o que você acha? Ó, gente, Eu gostei da voz. Ai, os reptilianos estão atrás da gente. aí fica chorando de noite, né? Porque não sabe o que fazer. É verdade. Né? E aquela coisa de dizer o seguinte: cuidado, porque você vai achar o que você procura. Quem procura, acha. Bom, Sônia Regina, suas considerações finais são 22 horas e 37 minutos. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. O excesso de absolutamente nada é bom. Nada em excesso é bom. O caminho do meio, Buda estava certo. Tudo tem que ter o caminho do meio. Cuidado com os excessos. E cuidado com o excesso de curiosidade. Nós somos cegos, surdo e mudo no plano espiritual. Cuidado. Muita paz. Então, esta foi Sônia Regina. Mas, Sônia, Marcinha, eu sou obrigado a... Logicamente, estou me despedindo, né? E só para constar, né? Aquela pessoa que falou a respeito dos italianos e sua forma de falar, que falam com as mãos e são pessoas que gritam muito, né? Meu pai era um italiano que, descendente, logicamente, talvez tivesse muito pouco de sangue italiano nele, ele mal falava, coitado, né? Enfim, né? Só para constar. Gente, um beijo para todos vocês, muito obrigado a Michele, muito obrigado ao JL, obrigado ao Maurício, obrigado a Vera, obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, um beijo no coração de todo mundo. Amanhã é quarta-feira e a Marcinha estará procedendo ao grupo de meditação, tá, gente? Porque eu não legal. estarei na cidade, tá? Eu queria agradecer a todos pela presença e tão logo eu retornar, estaremos aqui com bastante confiança, porque agora eu estou mais confiante. Através da Sônia Regina me tornei a pessoa mais confiante e a Márcia me ensinou que frustração é uma coisa positiva e eu acredito nela. Valeu, Marcinha. E caramba, tem uma porção de Diego Messias aqui, tá? Vai ficar difícil de eu achar ele. Olha Diego, lá, Diego. manda pedido de amizade, por favor, para eu descobrir quem é tu. Tá bom, então vamos lá. São 22 horas e 39 minutos. Eu tô assim, depois de falar tudo que eu falei, já tem uma pessoa falando exatamente aquilo que eu acabei de falar. É incrível como as pessoas não entendem a situação que elas vivem. Bom, amanhã a gente está de volta ao vivo, às 21 horas aqui na Ágil Remix. Lembrando que amanhã a gente tem às 8 a momento de meditação. E é isso. Obrigada ao Maurício, a Michele, ao Jorge, a todo mundo que está ouvindo a gente na rádio e aqui no Hangout da Ágil Remix Hotel. Valeu pela companhia. A gente se encontra por aqui amanhã.